eu falava na colocação anterior sobre a importância de nós deixarmos que Deus nos conduza à santidade completa. Ou seja, que Deus nos leve para essa migração. Porque Ele é Espírito, e Ele quer que nós o adoremos em Espírito. Ele está no nosso Espírito, comunicando conosco. Ele está ali no nosso Espírito, agindo. E nós não conseguimos captar, muitas vezes, a ação do Espírito Santo, porque nós ficamos ali no limite da alma. Ora, queria falar duas palavrinhas muito importantes a esse respeito, antes de prosseguir. Que é o seguinte: nós frequentemente subestimamos o problema de ser conduzido pela alma, pela mente, pelo nosso psiquismo. Só que nós não podemos subestimar isso. Por quê? Eu vou dizer de uma maneira muito rápida. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso está no Salmo 115, versículo 15. Isso. Vamos nos sentando, porque eu sou professor e todas as movimentações dos alunos me deixam geralmente meio desatento. Isso. A hora que todo mundo meio que se acalmar, isso. Vamos sentar direitinho. E eu quero as cabecinhas de vocês todas olhando na minha direção, assim, ó. Aquela cabecinha de aluno. O professor gosta da cabeça do aluno, assim, voltada. Isso. O que significa o seguinte: o inimigo, ele sempre vai precisar agir através do ser humano. Lembra daquela passagem dos porcos, dos Gerazenos, que o diabo, ele está possuindo aquele doido, aí Jesus expulsa e fala, manda para os porcos. Ele precisa de algo natural para ele agir. Ele necessita de antenas naturais, de instrumentos naturais. E desde a antiguidade muito primitiva, o inimigo sempre se serviu do esoterismo como meio para ampliar a capacidade mental das pessoas para que ele possa usá-las como instrumento. Então, é um chavão entre parapsicólogos, por exemplo, que o ser humano usa apenas 2% da sua capacidade cerebral, 10%, sei lá quanto por cento que é. Né? Por quê? Porque eles dizem, nós temos que ampliar a nossa capacidade mental. É tudo o que o diabo quer. Ele quer isso. Né? Ele quer pegar a sua capacidade mental, ele quer fazer você desenvolver mentalmente, porque ele sabe que é pelas emoções, pelo seu intelecto, por essas percepções, que ele vai conseguir ter os instrumentos ideais. Então você tem, entre todo tipo de esoterismo, o desenvolvimento de práticas mentalistas que ajudam as pessoas, por exemplo, a adivinhar o que o outro está sentindo, a querer, por exemplo, influenciar mentalmente pelo pensamento. Tipo, você mentalizar algo para obter aquele resultado, ou você querer utilizar
digamos assim, de eflúvios mentais para conseguir... Olha, chega de um piado aqui, né? Para poder influenciar as pessoas pelo pensamento, né? Isso tudo é perigosíssimo. Porque a interceptação diabólica entra por esse caminho. Então, todas essas práticas que querem tirar a pessoa do seu estado de vigília, querem colocar a pessoa em estado hipnótico, querem induzir, isso daí por exemplo, há pouco tempo atrás uma pessoa me falou, nossa, eu fui participar de uma experiência dessas, e aí eu entrei num estado de transe por causa do hipnólogo lá, eu senti um negócio esquisito, eu fiquei mal, não gostei daquilo. O que aconteceu, né? Bom, que realmente, quando você... tudo que o diabo quer é uma mente passiva, que ele possa pilotar. Ou uma mente que está se desenvolvendo de acordo com perspectivas ocultistas, porque ele vai conseguir utilizar aquilo para destruir. Então, por exemplo, quando a pessoa ela fica orando para influenciar os outros, para mudar comportamento, é uma oração manipuladora, né? Eu chamo isso de oração feiticeira. Porque você está utilizando recursos mentais, isso aqui é matéria de libertação. Nós pensamos que as nossas ideias, nossos projetos, aquilo que a gente produz mentalmente, que isso é bom. Tome cuidado com isso. Muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, porque nós estamos abrindo as brechas para coisas bem malignas através dessa nossa mente controladora. Ao mesmo tempo, nunca se esqueça que às vezes a gente entende as coisas espirituais de uma maneira meramente natural, e isso é um problema, porque quando Deus prometeu a Abrão que ele seria pai de uma multidão de nações, aí o filho não vinha, ele falou, então já sei, eu vou pegar aqui, até por sugestão da Sarai, né? Deus não tinha mudado o nome ainda. Falou, pega a escrava Agar. Teve um filho com ela, foi Ismael, só deu problema, e depois ele teve que mandar embora Ismael. E aí, quando Deus manda ele sacrificar Isaac, ele diz, pega o teu filho, o teu único filho. Ou seja, quando você gera pela sua mente, pelas suas boas ideias, você está produzindo Ismaéis. Tome muito cuidado, porque você vai ter que mandá-los para fora, porque eles só vão gerar problema para você. Tem gente que produz Ismael em série, porque só produz na sua mente, só tem boas ideias, só quer ficar espremendo as coisas com a sua cabeça, fica querendo inventar coisa, inventar profecia, inventar oração, acha que tudo que tem na sua cabeça é dado por Deus, não discerne, não ora, não tem intimidade com o Espírito Santo. O que acontece? Começa a produzir Ismael, por tudo quanto é lado, e aí depois a pessoa tem que mandar aqueles problemas embora, e aquilo vai dar uma briga, vai dar problema, porque você vê, saiu na primeira leitura de quinta-feira, o anjo dizendo para Agar, falou assim, esse menino vai ser um jumento indomável. Aí você gera jumentos indomáveis. Você não consegue controlar, aquilo sai completamente da sua mão. Por quê? Porque você agiu na carne. Você agiu de acordo com a sua mente. Tome muito cuidado, porque esse é o caminho que o diabo gosta de usar. Ele quer usar a nossa mente. Não se esqueça que São Pedro, ele estava lá em Mateus capítulo 16, é o Evangelho de amanhã. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas. Jonas significa pomba. Jesus está falando numa linguagem cifrada do Espírito Santo. Bem-aventurado Simão, filho da pomba, filho do Espírito Santo, porque isso que você disse foi revelado pelo Pai dos céus. Tu és Pedro, etc. Ele começou a falar da cruz, um instante depois, ele começou a falar, o Filho do Homem vai ter que sofrer, vai ser perseguido, lá. Ele começa a aumentar a revelação.
Ele começa a aumentar a revelação. Pedro diz, que isso não te aconteça, Senhor. Jesus vira para ele, olha que palavra. Jesus vira para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Olha que coisa. Afasta-te de mim, Satanás, porque pensas como Deus, não pensas como Deus, pensas como os homens. Então veja, às vezes nós subestimamos a nossa mente. Nós achamos, não tem problema de continuar tocando a vida aí, orando na mente, falando na mente, o tempo todo vivendo de uma maneira psíquica, vivendo naturalmente, vivendo nas nossas emoções, vivendo aí. A gente subestima e a gente não percebe que a gente acaba sendo usado pelo inimigo. Passa a vida inteira gerando Ismaéis, fazendo tragédias, pensando como os homens, produzindo de acordo com a carne. Querido, você tem que ser migrado, você tem que sair mesmo de uma dimensão e entrar na outra. E um segundo perigo é quando, ao invés de você se entregar ao Espírito Santo, você entra em autoanálise. Que é assim, será que eu estou orando na carne? Será que eu estou orando no Espírito? Será que eu estou pensando? Será que é Deus falando em mim? A pessoa entra em autoanálise, ela fica neurótica. Por isso que Deus nos deu um jeito muito simples de crescer. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Vamos voltar para lá. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com entendimento. Ou seja, São Paulo está dizendo que quando eu oro em línguas, eu estou orando com o meu espírito. Primeira coisa, ele diz, aquele que ora, e diz, orarei. Portanto, é uma coisa muito importante. Tem alguém aqui que não ora em línguas? Levanta a mão. Uma pessoa, realmente é uma exceção aqui, né? Muitas vezes, por que a gente não consegue orar em línguas? Porque você está esperando que outro vai orar em você. Sou eu que oro em línguas. Eu que falo. No dia de Pentecostes diz, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas eles é que falam em línguas. Por que é importante a gente entender isso? Porque às vezes a gente bloqueia a oração em línguas esperando um tranco. A pessoa fica esperando acontecer uma forçação de barra, né? Que alguém venha, abra a boca, bote a língua para fora. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quando Noé terminou o dilúvio, a palavra diz que ele abriu a janela da arca e soltou uma pomba. Você tem que soltar a pomba. Solta. 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 Você tem que deixar o Espírito Santo solto. Você tem que começar a fluir no Espírito Santo. Você tem que deixar isso acontecer em você. Ora, é claro que falar em línguas não significa necessariamente duas coisas. Primeiro, não significa que você está falando locuções. Ou, por exemplo, que você está,
dizendo expressões em línguas. Às vezes, por exemplo, uma pessoa entra, ela está num momento de oração e simplesmente produz-se algo inexprimível nela, que ela chora, que ela ri, ou que acontece algo. Por exemplo, eu me lembro de um homem que ele simplesmente fazia assim, né? Ele foi batizado no Espírito Santo, né? E ele só fazia assim, eita, 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 eita. Aconteceu um negócio. Eu achei, nossa, aqui, né? Língua estranha. Mas, de fato, né, ele não conseguia exprimir aquilo, né? Santa Teresa diz que quando chegavam, né, os ímpetos sobrenaturais nela, ela simplesmente fazia um negócio tipo assim, valha-me Deus, né? Ela fazia um negócio desse tipo, né? Que era aquilo que acontecia. Naquele livro Som de Milagres, que alguns de vocês já devem ter visto, tem testemunho sobre o dom de línguas do primeiro milênio, ali tem uma descrição muito interessante, que tinha um homem que ele começava a fazer que nem uma pomba. Ele fazia assim, E isso também é falar em línguas. Quer dizer, falar em línguas, por que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Porque, de fato, dá a impressão de que você está, é como se você estivesse imitando alguém. Porque as expressões são parecidas, algumas vezes, né? Mas não é isso. O importante não é o que você fala, não é a expressão que sai da sua boca. O importante é a oração inspirada. O importante é você soltar a pomba, como Noé. O som que vai sair dali, se é um se é um eita, eita, se é um aleluia, aleluia, se é... Não é o mais importante. Não é o mais importante. Se você está simplesmente cantando e começa... não é isso. Isso é cântico espiritual. Os monges no primeiro milênio, eles cantavam salmos, e depois de cantar os salmos, eles começavam com cânticos espirituais, que era uma coisa tipo e aquilo virou o canto gregoriano. Isso é canto em línguas. Isto é o cântico espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim. Então veja, quando você se entrega para uma oração inspirada, quando você deixa o canto espiritual fluir em você, quando você deixa isso acontecer, e você se apega ao Senhor, você se une ao Senhor. São Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você se funde ao Senhor nessa oração. Portanto, veja bem, nem todo mundo que está falando locuções está orando em línguas também. Porque se a pessoa estiver só papagaiando, glórias, aquilo não é oração em línguas. Se a pessoa está simplesmente como um papagaio, se a pessoa está simplesmente numa parlóquia, numa algaravia, num charabiá, como diz a língua portuguesa, é simplesmente aquilo não tem sentido, são locuções sem sentido. Quer dizer, a oração em línguas, o canto inspirado, é uma oração cheia de fé e de amor, em que você vai entrando nas asas do Espírito Santo e você para de orar de acordo com a sua mente, você começa a entrar dentro de uma dimensão somente espiritual, numa dimensão em que você começa a receber de Deus, em que você começa a beber de Deus, você vai bebendo de Deus, assim como uma criancinha bebe do peito da sua mãe, você vai sugando do Espírito Santo. Você diz, eu não estou falando com sentido, porque não é um discurso, são afetos. É algo que se produz dentro de você pelo seu espírito.
É como você ser atraído pela força magnética de Deus. E você se deixa capturar espiritualmente. Você vai orando no Espírito. Você vai sendo capturado espiritualmente. Você vai sendo levado para uma outra dimensão. Você entra numa outra dimensão em que já não valem, mas você não consegue mais exprimir com conceitos humanos. Porque é uma sabedoria que não se exprime mais, senão numa linguagem inspirada. É o que diz São Paulo ali. Vejam que a obra de Deus só começou no Velho Testamento quando Deus em Babel confundiu as línguas. Ele diz, eu vou descer e eu vou confundir as línguas. Quando algumas pessoas dizem que o fenômeno de Pentecostes é um fenômeno antitético em relação ao fenômeno de Babel. Não é bem assim, não. Não é bem assim não, porque 17 nações, cada uma ouviu em sua própria língua. Em sua própria língua. Ou seja, Deus precisa confundir muitas vezes nossos raciocínios humanos, a nossa mente humana. Você tem que parar de operar de acordo com a sua mente e entrar numa oração puramente afetiva e inspirada, na qual apenas Deus começa a te ilustrar por dentro, porque você tem que se familiarizar com a voz de Deus em você. Você tem que deixar o seu espírito namorar com o Espírito Santo. Você tem que permitir que o seu espírito entre em consórcio íntimo com o Espírito Santo e que ele produza em você. É por isso que São Paulo diz que aquele que ora em línguas, versículo 4 do próprio 1 Coríntios 14, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Vai comigo em Judas. Judas, a carta de Judas, antes do livro do Apocalipse. Ela não tem capítulos, ela só tem versículos. Versículo. Vamos ver aqui. Dá vontade de lê-la inteira, porque ela é curtinha, mas eu não vou fazer isso, vamos pulando umas partes. Versículo 3. Ora, versículo 3. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever acerca da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela confiada de uma vez para sempre aos santos. Então, veja bem, olhem para cá. Você tem que lutar pela fé. Ou seja, eu dizia antes que quando você vive de acordo com os sentidos, no governo dos sentidos, você está na dimensão da sua mente. Quando você entra na dimensão do Espírito, você entra na dimensão da fé, pelo governo do Espírito. Só que você tem que lutar pela fé. Por quê? Porque essa luta não é pacífica. O velho Adão, ele quer voltar ao governo. A mente quer voltar ao governo. A sua mente, ela é soberba, ela é arrogante, ela quer te governar, ela quer dominar, ela quer segurar o pedaço. Então, quando você começa o processo de migração, o faraó vai vir atrás de você. Isso não vai ser pacífico. É um negócio doloroso. Tem 10 pragas, tem que morrer primogênito, tem que morrer Ismael lá dentro, tem que acontecer um monte de coisa. O faraó vai vir correndo atrás de você, você vai ter que sair correndo, vai ser um negócio que é emocionante, é uma aventura. Só que aí o que acontece? Você luta pela fé, você vai lutando. Ora, versículo 4, certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre vós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. O que eles fazem? Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Ou seja, essas pessoas pegam a graça e dissolvem a graça. É como você pegar a graça consistente, ela é espiritual, hein?
ela é espiritual. Quando você vai ganhar consistência na graça, o que acontece? Ela se dissolve na carne. As coisas espirituais, eu não tenho tempo de passar por toda a Escritura, mas se você for em Hebreus capítulo 11, você vai ver São Paulo dizendo ali que a fé é a substância das coisas que se esperam e a certeza daquelas que se não veem. Então a fé é o que dá substância. A fé é o que dá consistência. Ele diz no versículo 3, porque todas as coisas visíveis provêm das invisíveis. Olha que coisa maravilhosa. É o paradoxo. Então as coisas consistentes, elas estão no mundo que você não toca. Elas estão no mundo do que você não vê. Mas quando os incrédulos, eles fazem o quê? Eles dissolvem isso nas coisas visíveis. Eles dissolvem a graça nas coisas materiais. Você se perde nas coisas sensíveis. Você se esparrama nas coisas sensíveis. Ora, continua um pouco mais adiante, versículo 8. Assim também estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne. Já tinham contaminado a mente. Contaminam igualmente a carne. Desprezam a soberania e maldizem as glórias. Versículo 12. Esses fazem escândalos nos vossos ágapes, banqueteiam-se convosco despudorosamente. Versículo 13. Ou melhor, versículo 12 ainda. São nuvens sem água que os ventos levam. Árvores de fim de outono, sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas furiosas do mar que arrojam as espumas da sua torpeza. Estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Ele está comparando isso aqui, esses homens que não são espirituais, ele está comparando isso com nuvens sem água, quer dizer que eles são vazios, estrelas errantes, com espumas do mar jogadas de um lado para outro. São Paulo fala disso em Hebreus 4:11, quando ele diz que ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para que não continuem como crianças, jogadas de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Ou seja, quando nós não avançamos para a santidade perfeita, para a identificação com Deus no nosso espírito, nós ficamos desse jeito que ele diz aqui. Levados de um lado para o outro pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, perturbados, com estrelas cadentes, altos e baixos, a vida inteira ali naquela crise. A gente não se santifica, o nosso caráter fica ferido, nós não conseguimos chegar na altura de Cristo, nosso espírito fica morto, a nossa alma fica hiperativa, engajada, uma mente super aplicada, um monte de coisas, ideias e projetos e coisas e agitações e fofocas, aquilo tudo. É um homem incrédulo, é um homem velho, é um homem natural, é um homem psíquico. É isso. Mas quando nós nos deixamos levar pelo Espírito Santo, quando nós somos edificados, o que acontece conosco? Versículo 20. Mas vós, caríssimos, vocês têm que ser diferentes. Vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Olha o que São Paulo está dizendo. O texto grego não tem esse ponto. O texto grego diz assim: mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé, orando no Espírito. Edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Entrem no governo da fé, orando no Espírito. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Orarei com o Espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei com o meu Espírito, mas cantarei também com a minha mente. Nós precisamos entender isso.
Nós nos edificamos na nossa fé santíssima quando nós oramos no Espírito. Quando nós nos entregamos a essa linguagem de oração inspirada. Quando nós entramos nessa linguagem de oração inspirada. Você mergulha na oração em línguas e você deixa o Espírito Santo ir te conduzindo exatamente para as dimensões que Ele te quer conduzir. A oração em línguas faz isso. Ela faz, você vai orando no Espírito e o Espírito vai te conduzindo. É Ele que vai te levando para a santidade completa. Veja bem, a palavra de Deus diz que o Senhor é como um sol. É um escudo para aqueles que dele se aproximam. Não é você que se santifica. Quem te santifica é o Espírito Santo. Não é você que se melhora. Quem te melhora é o Espírito Santo. Então você tem que aprender a orar no Espírito, permitindo que o Espírito intercepte o seu espírito. A sua mente é facilmente interceptada pelo diabo. Só que no Santo dos Santos não entra nada. No teu espírito só pode entrar Deus. No teu espírito só pode entrar o Espírito Santo. Quando você começa a orar em línguas, quando você começa a orar de verdade no Espírito, você está permitindo que o Espírito Santo no teu espírito te intercepte por dentro. Quando você ora em línguas, o diabo não entende o que você não entende o que você fala, ninguém entende o que você fala, só o Espírito Santo sabe o que está acontecendo ali. Porque o Santo dos Santos é o lugar dele. O Santo dos Santos é o lugar dele, é o quarto aonde mora o Espírito Santo. Você precisa aprender a deixar o Espírito Santo entrar nesse quartinho. E a ficar ali orando em línguas por muito tempo. Por muito tempo, meus queridos, eu sei o que é isso. Quando nós oramos em línguas por tempo prolongado. Quando nós nos edificamos na fé santíssima, nós cuidamos da nossa fé, nós vamos crescendo na fé pela oração em línguas. Vai chegando, você sente Deus, você percebe Deus, o seu espírito começa a se acender, o Senhor é como um sol, Ele começa a realizar, Ele começa a operar, Ele começa a agir, você vai orando em línguas e Deus começa a operar em você. Ele intercepta. Vai comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veja, Romanos capítulo 7. São Paulo está reclamando. Vamos chegar ali no capítulo 7 rapidinho. Porque é o drama de todo mundo. É o drama de todo mundo. Versículo 21. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, que nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, me prende à lei do pecado, está em meus membros. Infeliz que sou! Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? É o drama de São Paulo. Ele está dizendo, eu estou tentando me santificar, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando fazer o melhor de mim, eu não estou conseguindo. Eu só vejo que eu sou ruim, que eu sou fraco, o meu velho homem está gritando dentro de mim, Adão está gritando dentro de mim. Só que aí ele chega no capítulo 8. Não dá tempo de eu comentar cada versículo do capítulo 8. Mas ele diz, versículo 26. Outro sim. O Espírito vem em nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito mesmo, eu vou utilizar outra palavra, intercepta o nosso espírito, através desses gemidos inefáveis.
E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, não segundo as minhas necessidades, mas segundo Deus. Ele intercepta os santos, ele entra nos santos, ele ora nos santos, segundo Deus. Versículo 28, porque no texto grego não tem divisão, é uma continuação. Ele diz, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E os que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tentados como gado destinado ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que São Paulo está querendo dizer aqui é que quando nós nos entregamos ao Espírito, nós entendemos, você não é capaz de orar direito, você não sabe quais são os planos eternos de Deus, você não sabe o que o Senhor quer para a sua vida, você não sabe o que Deus está te levando, você não conhece quais são os planos dele, mas ele sabe, e ele vem em auxílio da nossa fraqueza, ele vem, ele não se faz de difícil, ele não fica lá escondido nos céus, ele vem em auxílio da nossa fraqueza, e ele intercepta o nosso espírito com gemidos inefáveis. Quando nós oramos em línguas, o que nós fazemos é nos entregar nos braços do Papai do céu e deixar o Espírito Santo gerar em nós a vontade eterna dele. E quando nós oramos em línguas e ele intercede por nós, ele ora em nós esses propósitos eternos, o Espírito Santo, alinhado com a intercessão de Jesus Cristo à destra de Deus Pai, alinhado com a intercessão de Jesus Cristo à direita de Deus Pai, faz com que nós estejamos de tal modo conectados ao Pai, pelo Filho, nele, que nada pode nos separar de Deus, porque nós passamos a viver no Santo dos Santos. Nada pode nos afastar dele. Nós orando em línguas, estamos jogados no próprio Deus. Nós estamos jogados no próprio Deus. Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desenraiza-te daqui e planta-te no mar. O Espírito Santo está querendo te desenraizar da alma e te plantar nos oceanos do Espírito. Ele quer que você mergulhe na oração em línguas de cabeça. Ele quer que você mergulhe na oração em línguas de cabeça, que você entre na oração em línguas de verdade, ore no Espírito, ora após ora, ora após ora, ora após ora, todos os dias, porque quando você fizer isso, você vai entrar nos propósitos de Deus, Deus vai te conduzir para o teu ministério. Diz São Paulo, aquele que nos deu o seu próprio Filho, não nos dará com ele todas as coisas? Você não precisa pedir nada, ora em línguas que tudo vai chegar na tua mão. Você não precisa orar por nada.
Ora em línguas, que Deus vai te levar para o centro da vontade dEle. Ora em línguas, que Ele vai te colocar aonde você tem que chegar. Ora em línguas, meu querido. Ora em línguas. Seja alguém que ora em línguas o tempo todo. Vai comigo em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Todo mundo fala da armadura do cristão. Todo mundo fica falando da armadura do cristão. Que é diabo, que é não sei o quê, que é principado, é potestade. É tudo quanto é coisa que vem para atrapalhar nossa mente. Que vem para perturbar. E o diabo está caprichando ultimamente, viu? Para perturbar mesmo. São essas forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Aí a gente lê Efésios capítulo 6 e a gente diz, tem que colocar, né, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. E as pessoas não meditam, elas não entendem que isso são atitudes. Que são atitudes. Mas ele diz o seguinte. Aleluia. Depois de comentar cada uma das armaduras, ele diz assim, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos em quem? Em quem? É no Senhor. É no Senhor. Pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de quem? De quem? Então a armadura não é tua, já começa por aí. A armadura é de Deus. A armadura é dele. Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orando em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. A oração em línguas é um elemento constitutivo da armadura de Deus. Porque não adianta você ter uma armadura que você não saiba usar. Veja, quando Davi foi enfrentar Golias, Saul deu uma armadura para ele. Deu uma espada pesada. Deu uma couraça. Davi falou, não dá. Eu não consigo estar debaixo dessa armadura. Isso aqui não é minha. Isso aqui não cabe em mim. É muito pesado, não vai dar certo. Ele foi na beira do lago e pegou 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. E atirou contra Golias. Sabe qual é o seu problema? Você tem vestido a armadura de Saul. E você precisa jogar fora essa armadura que não é tua. Orando em línguas, você vai aprender a se revestir da armadura que Deus tem para você. Deus te dá as armas e Ele te faz lutar do jeito certo. Deus te ensina, Ele te provisiona, Ele te capacita, Ele te orienta. É Ele quem te dá a revelação, é Ele quem te comunica todas as coisas. Ele está sensibilizando pela oração em línguas o teu espírito, para que o teu espírito fique leve, sutil, para que ele capte. Ele está afinando as suas percepções, Ele está abrindo as suas antenas, Ele está fazendo você entrar em sintonia com Ele, na medida em que você ora no Espírito Santo, em todo o tempo. São Paulo diz aqui,
aqui, orai no Espírito em todo tempo, em toda circunstância. Quando você ora no Espírito em toda circunstância, quando você não perde tempo, quando você entra de fato nesse mergulho no Espírito, você começa a lutar e a vencer. Você começa a lutar e a vencer. Isso que diz São Paulo, nós em todas as circunstâncias somos mais do que vencedores. Acontece porque nós somos socorridos pelo Espírito Santo no nosso espírito. Deixe o seu espírito ser interceptado pelo Espírito Santo. Deixe que ele entre em você. Solte-o. Não segure-o. Não prenda-o. Não fique como alguém que passa a vida inteira travado. Não, não, não. Deus quer liberar o seu espírito no nosso espírito num nível como ele nunca foi liberado até hoje. Ele quer liberar a presença do Espírito Santo no espírito dos seus filhos na igreja dessa geração, para que nós chegamos a um nível de santidade que não foi atingido ainda. Há uma liberação poderosa do Espírito Santo para acontecer nos nossos dias, mas ela só acontecerá quando nós chegarmos ao nível de comunhão com Deus, em que entre nós e Ele não haja mais nada, em que haja uma sintonia completa do nosso espírito com o Espírito Santo, porque o Senhor é como um sol, e este sol precisa explodir dentro do teu espírito, este sol precisa nascer dentro do seu espírito. Ele quer conduzir a sua igreja para a santidade completa, Ele quer levar a sua igreja para a santidade completa, o que significa que o derramar do Espírito Santo sobre a igreja dos nossos dias não será mais como aconteceu em diversas ocasiões, ou em 1967, que ele vem, se derrama eventualmente, numa experiência momentânea. O Espírito Santo não quer mais visitar, ele quer vir para morar no teu espírito, ele quer vir para fazer do teu espírito uma residência, um templo no qual ele se manifesta poderosamente. Não chegam mais de visitações. Não, nós queremos a morada. Nós queremos que Ele venha para morar. Que Ele olhe para o nosso espírito e diga assim: olha, eu não aguento mais, eu tenho que morar com Ele. Essa casa está edificada para mim. Essa casa aqui é minha. Ela foi ungida para minha habitação. Olha, quer saber de uma coisa? Eu estou indo para ficar morando lá, no coração dessa pessoa. Ele é um santuário, eu sei que eu posso falar com ele, ele vai fazer tudo que eu estou falando. Eu sei que eu posso revelar para ele, porque ele tem intimidade comigo. Tudo que eu falar, ele vai fazer. Eu sei que ele é meu. Ele está sendo guiado por mim. Ele é doidão mesmo. Ele vai lá e faz e fala. Ele é totalmente meu. Se eu mandar ele lá na boca de fumo, ele vai na boca de fumo e vai falar. Se eu mandar ele pregar para aquela travesti, ele vai chegar e vai curar aquela mulher, aquele homem, sei lá o que for. Ele vai chegar ali. Ele vai fazer, porque sou eu que estou pilotando, eu que estou levando, eu que estou conduzindo, eu que estou levando essa alma, eu que estou levando essa alma já foi domada pelo Espírito, essa alma já está sutil ao Espírito, essa alma está obedecendo aquilo que o Espírito Santo diz no seu Espírito. É esta santidade completa que Deus tem para nós? Não, algumas pessoas pensam que o que aconteceu em 67 foi o máximo. Não foi o máximo não, meu querido. Aqui foi só um ensaio. Um ensaio. O Espírito Santo, ele não quer mais simplesmente trazer um batismo eventual. Ele quer vir para trazer a sua morada. Ele quer fazer com que nós não mais tenhamos apenas momentos carismáticos. Eu não acredito mais nisso, em evento. Não acredito mais nisso. Eu só acredito numa vida com o Espírito. Só isso. Só acredito nisso. Ou a gente vive com o Espírito, ou é tudo balela. Chega de evento, chega de momento, chega de instantes. Não, é uma caminhada, é diária, é todo dia, é no Espírito mesmo, para valer. É aprendendo na escola do Espírito Santo. Eu conheci alguns anos atrás um homem chamado Dave Robertson. Não é católico, mas ele tem um testemunho que me impactou muito. Ele teve um sonho em que Deus mostrava para ele pessoas que tinham falhado no ministério, que não estavam servindo mais.
Então ele entendeu que ele precisava se dedicar a servir ao Senhor. O que o Dave Robertson fez? Pediu demissão, ele era lenhador, homem muito simples. E ele falou, olha, eu não sei o que fazer, então eu vou passar o expediente orando em línguas. Então, ele ouvia o sinal das 8. Todo mundo começando no trabalho. Ele começava a orar em línguas. 10h15, intervalo. Ele parava, tomava um lanchinho. 10h30, tocava o sinal. Todo mundo voltava para o trabalho. Ele voltava a orar em línguas. Até meio-dia. A meio-dia almoçava. 1h tocava o sinal. Ele voltava a orar em línguas. Às, sei lá que hora, 2h30, 3h, tocava de novo, intervalo. Fazia um lanchinho. Voltava. 15 minutos depois, começava de novo, orava em línguas, até às 18h, tocava o sinal, parava e parava de orar em línguas. Ficou assim durante 3 meses, orando em línguas 8 horas por dia. 8 horas por dia. Aí um dia, ele foi a uma reunião de oração. E disse que tinha um pregador muito chato pregando, umas coisas totalmente ruim mesmo, muito ruim. Aí ele foi lá e falou, vou ficar aqui no fundo. Se sentou no fundo. Quando ele se sentou, apareceu diante dos olhos dele a radiografia de uma perna. Ele olhou para o lado e tinha uma velhinha. E essa velhinha estava com a perna encolhida. Ele falou para ela, a senhora tem artrite? Ela olhou assim para ele, ficou olhando uns 2 minutos. Aí falou, tenho. Aí ele disse, a senhora quer que eu ore? Ela ficou olhando para ele mais uns 2 minutos. Falou, quero. Só que ela pensava que ele ia orar em casa, né? O que ele fez? Ele se levantou, veio um fogo, ele se levantou, começou a orar por ela, aí parou tudo, o pessoal que estava lá na frente veio para trás para ver o que estava acontecendo. Resultado, a perna da mulher se esticou milagrosamente, ela foi completamente curada da artrite. Voltou a andar, começou a pular. Todo mundo testemunhou, viu o milagre. Resultado, todas as pessoas que estavam doentes naquela tarde foram curadas naquele lugar. Todas. Ele curou todas. No dia seguinte chamaram ele de novo. Falaram assim, o senhor volta aqui porque... né? Voltou de novo. Todo mundo foi curado. E ele tem um dom de milagres que é uma coisa inacreditável. Realmente, até hoje. Aí ele falou, peraí. O que está acontecendo? Porque, gente, não sou eu, o que é isso? Então, ele entendeu, orando, que ele tinha descoberto uma lei espiritual. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em línguas é interceptado pelo Espírito Santo. Aquele que ora em línguas, ora com o seu espírito, começa a ficar sensível ao que Deus fala, começa a captar a revelação. Aquele que ora em línguas, fala a Deus, e não aos homens. E com Deus, fala em mistérios. Aquele que ora em línguas, está edificando a sua fé santíssima. E como diz São Paulo, eu oro em línguas mais do que todos vós. E quando alguém estiver falando, que cada um fale consigo mesmo. Ou seja, não pare de orar em línguas. Continue orando em línguas. Meus queridos, às vezes eu ouvi falar de um homem de Deus que
ele orava tanto, que chegou um ponto em que ele já não tinha mais, era uma coisa assim, ficou meio que insuportável, porque ele ia, por exemplo, a um restaurante, aí Deus começava a falar assim, Deus começava a falar com ele, aí ele dizia, olha, aquela mulher ali tem um câncer, deixa eu ir lá falar com ela. Aí ela falou assim, a senhora tem um câncer? Tenho. Posso orar pela senhora? Posso. Aí eu orava, a mulher ficava curada. Aí chegava o garçom. Eu estou sentindo a depressão desse homem aqui. Eu disse, o senhor está deprimido? Estou. Posso orar pelo senhor? Posso. Aí, cardápio no chão. Orava. Tá. Aí começava a comer. Aí chegava uma família. Aquela família está com um problema de luto terrível. Meu Deus do céu. Eu tenho que ir lá. E ela falou assim, vocês perderam um ente querido, não foi? Sim, como é que você sabe? Posso orar por vocês? Posso. Aí o pessoal fala assim, mas espera aí, você está esquisito. Rapaz, isso é muito estranho, você está ficando uma pessoa estranha. Ele disse, não, eu não sou estranha. É que eu sou amigo de Deus. Deus fala comigo tudo o que Ele quer, porque Ele sabe que o que Ele fala comigo não vai cair por terra. Eu dou atenção ao meu amigo. Há um livro muito antigo na Renovação chamado A Sabedoria Ensina Seus Filhos, do padre John Randall. Muito antigo. Em que ele ensina de um modo muito simples como é que nós fazemos, embora não entre nesses detalhes sobre oração em línguas, como que nós fazemos para ter uma vida com a palavra e começar a ouvir a Deus e a obedecê-lo. É claro que não adianta você tentar simplesmente ter uma vida com a palavra sem você orar no Espírito. Por quê? Porque Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A palavra é viva e eficaz. Ela faz essa cirurgia para separar a alma do Espírito. Só que o que torna a palavra viva em mim é a vida do Espírito Santo, que a vivifica. Então eu preciso orar no Espírito e ter uma convivência com a palavra. Orar no Espírito para valer e ter uma convivência com a palavra, para que isso tudo se torne vivo em mim. É exatamente como os monges faziam no primeiro milênio. Eles cantavam salmos, e depois de cantar os salmos, eles oravam em línguas, eles tinham cânticos espirituais, e depois ficavam no silêncio contemplativo, apenas amando a Deus, apenas adorando a Deus, naquele silêncio cheio de gemido, cheio de oração, cheio de intensidade, carregado de presença de Deus. Meu querido, não seja um trapaceiro. Comece a orar no Espírito de verdade. Priorize o seu tempo de oração em línguas. Coloque o seu relógio. Diga, olha, eu vou rezar 1 hora por dia para começar. Depois vou passar para 2. Eu não vou aproveitar mais nenhum tempo sozinho. Eu vou pegar o carro e já vou entrar no carro, coloca lá um louvor na caixa e línguas na boca. Eu coloco Bíblia em áudio e línguas na boca. Mas eu vou orar em línguas. É claro, você começa a orar em línguas, é assim, é aquilo. Você começa a mergulhar. Deus começa a te desconstruir, começa a acontecer, você começa a descobrir coisas que você não sabia sobre você mesmo, as coisas começam a se transtornar, você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou desmontando, o que é isso? O que é isso que está acontecendo comigo? Meu querido, é exatamente, né? A palavra de Deus não é de... Deus diz a Deus, fecha a arca, e botou um monte de bicho lá dentro, fechou. A gente não imagina isso, mas a arca era totalmente fechada. Era totalmente, não tinha abertura nem por cima, nem nada. Não tinha janela, não tinha nada. Era totalmente escura. E aí cai a chuva e a arca não tem leme. Ela vai assim, flutuando. Você não sabe para onde ela está indo.
Você imagina aquele monte de bicho, aquele barulho de bicho lá dentro, aquela coisa, aquele negócio, meu Deus, o que aconteceu? Se essa cobra sair daqui, não tem luz, não tem nada, e tal, meu, o que vai acontecer aqui dentro? Você fala, meu Deus, o que é isso? 40 dias ali dentro, e vai, vem, vai, vem, vai, vem, e vai, vem, vai, vem. Quando você começa a orar em línguas, você fala, meu Deus, parece que eu estou entrando numa escuridão. Tem um monte de bicho gritando aqui dentro de mim, eu já não estou entendendo mais nada. Eu não sei para onde eu estou indo, eu perdi o leme. A coisa perdeu o controle. Não, não perdeu o controle. Ela está entrando no controle do Espírito Santo. Você está sendo reconduzido ao propósito, ao seu chamado. Você está saindo do governo da sua alma e começando a entrar debaixo da inspiração do alto. Ore em línguas. Ore em línguas. Não tenha medo. Deixe o Espírito Santo afinar o seu espírito. Torná-lo sensível. Você diz, nossa, mas parece que eu estou sensível, tudo dói. Eu estou sensível, tudo parece que grita. Quem é sensível é assim. Mas o homem espiritual é conduzido por sobre todas essas coisas, porque ele julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. O Espírito Santo quer liberar muito mais do que ele já liberou até agora. Somos nós que precisamos entrar no processo de edificação que o conduzirá ao senhorio completo sobre as nossas vidas. Dá tempo de abrir para perguntas? Dá? Perguntas? Do jeito aqui, acho que vocês vão querer orar em línguas, né? Não vão querer mais fazer perguntas. Vale fazer pergunta em línguas? Alguém quer fazer alguma pergunta? John Randall, Randall, editora Ave Maria. A sabedoria ensina os seus filhos. É um livrinho antigo. Todo carismático lia isso há 30 anos atrás. Uma coisa assim, básica. Bem, coisa assim, catequética, que converteu ontem. Mas é uma beleza. É um livro ótimo. Vai fazer o quê? O que mais? John Randall. A pergunta dele é assim, eu disse que a oração em línguas não é um simples barulho, mas é uma oração inspirada. Então ele está dizendo, fale um pouco mais sobre a palavra inspiração. Eu evitei entrar demais nisso, por quê? Porque todos nós tendemos a analisar demais. Como é que funciona? Então, como é que nós bloqueamos as manifestações de Deus? Nós bloqueamos assim, por exemplo, estamos orando, de repente a sua mão começa a formigar. Aí você olha para a mão. Para! Você começa a segurar. Você, para com isso, não quero. Né? Eu lembro de um padre amigo meu que ele tinha pavor de cair. Aí eu falei, mas se você não quiser cair, você não vai cair. Aí nós estávamos no retiro do Padre Rufus, o Padre Rufus botou a mão nele, ele ficou duro, ele ficou 3 horas duro, 3 horas. Aí ele falou, o que aconteceu comigo? Eu falei, problema seu, agora vai orar, né? Porque você não está tanto, bloqueou, né? Então, o que acontece? Nós queremos muito analisar como é que acontece uma inspiração. Então, quando você entra com a análise, já atrapalhou. Porque o Espírito Santo ele é muito delicado.
personalidade do Espírito Santo é assim, ele é sensível, ele é muito simples, é muito delicado. Então, quando a pessoa ela complica, ela tende a matar. Né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo humano que eu, de vez em quando eu dou na paróquia. Já vou aí. É pergunta? Não. Por exemplo, vocês já pararam para pensar quanto micróbio tem numa boca? Bactéria, coisa assim? Diz que tem mais, diz que a boca da pessoa diz que tem mais bactéria que o chão. Diz que é. Se alguém parar para pensar nisso, quem é que vai beijar na boca? Ninguém. Então, o que acontece? Se você fica analisando, você perdeu, você não vai conseguir. Então, não analise, entre no romance. Você tem que deixar o Espírito Santo te envolver. Deixa acontecer. Porque se você disser assim, como é que começa uma inspiração? Aí você já... Preste atenção aqui, ó. Quando você diz assim, como é que acontece uma inspiração? Isso é mente ou é espírito? Isso é alma ou é espírito? É alma. Você já está querendo encaixar o Espírito Santo dentro da sua alma. Aí a alma começa a operar. A alma começou a operar, o espírito já não consegue mais. Então, por isso que é muito complicado explicar as coisas carismáticas. Não dá. No fundo, você tenta, mas é que nem a Madre Angélica. A Madre Angélica, fundadora da EWTN, um padre que me contou isso. Ela tinha horror a dom de línguas. Ela tinha horror, falava mal, etc. Aí diz que um dia a irmã Bridget McKenna foi lá e orou por ela. Foi assim, diz que as duas freiras, né? Aí, nossa, mas a senhora não gosta, não sei o quê. Bom, a irmã Bridget orou. No que a irmã Bridget orou por ela, diz que ela ficou 1 semana orando em língua sem parar. Porque por uma graça de Deus, a irmã Bridget conseguiu desbloquear, e aí quando soltou de uma vez, né? Então, às vezes é isso que acontece. Então, nunca tente entender muito, deixe se envolver, que fica mais fácil. Mais alguma... Pois não. Uhum. Talvez por isso seja a nossa dificuldade de manter uma constância de vida de oração? Pode ser. O que eu digo é o seguinte, mas isso é uma dificuldade que é assim, por exemplo, a gente quer encontrar, motivos para orar, né? Mas o motivo para eu orar é o meu amor por Ele. É quando eu aprendo a dizer para Ele, Senhor, o Senhor é o centro para mim, é o mais importante. Eu te amo, eu quero estar aqui contigo, só para estar contigo, para mais nada, porque Tu és para mim o essencial. Só que isso, quando você, por exemplo, né, eu fico até impressionado com a criatividade que as pessoas têm para inventarem músicas românticas. E tem as músicas de sofrência que são ainda mais impressionantes. Se você ligar um rádio agora, você imagina quantas rádios estão tocando músicas românticas diferentes nesse momento. E por que o nosso amor a Deus não é capaz de fazer-nos chegar a esse nível tão alto de diversidade? Porque nós não temos a inspiração necessária para dizer aquilo. E por que nós não temos a inspiração necessária? Porque nós não temos intimidade. Por que um homem tem inspiração de cantar para uma mulher? Porque ele viveu aquilo, ele tem intimidade com ela, ele a ama. Então ele é capaz de dizer as coisas mais geniais, porque ele tem intimidade com ela. Mas como é que nós ganhamos intimidade com o Espírito? Orando nele. Então, veja bem, se uma pessoa ela fosse, por exemplo, namorar, e ao invés de namorar, um ficasse discursando para o outro, meu amor, você é para mim a coisa mais, e o outro tal. Esse namoro seria uma chatice, não é? Porque o namoro, ele se faz de elementos não verbais, de olhares, de carícias.
são elementos não verbais, sobretudo, que constituem um namoro. É por isso que a oração em línguas é tão importante para que nós consigamos orar. Agora vejam, só que tem o seguinte, quando a gente aprende a orar de verdade, o que acontece? A fé é a substância das coisas que se esperam. Então, a fé é como se fosse uma mão pela qual você pega no invisível e traz para o natural. São Paulo diz que as coisas invisíveis vieram as coisas visíveis vieram das invisíveis. E é assim que a Bíblia diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra era informe e vazia. E disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luz. Então veja, quando você começa a orar em línguas, o que acontece? Parece que Deus te desorganiza, porque para Deus criar, você tem que estar informe e vazio. Você tem que estar informe e vazio. Você fala assim, meu Deus, parece que a minha vida está arrasada. Passou o furacão Katrina, né? Passou caiu aqui o negócio de Brumadinho, né? Caiu, parece que está tudo informe e vazio. Esta é a especialidade de Deus. E, inclusive, te leva para esse lugar onde tudo é informe e vazio. Por quê? Porque pela fé você diz, haja e é. Você agarra no invisível e traz para o visível. Você gera no invisível e traz para o visível. Pela fé você faz isso. Você agarra lá e aquilo se materializa na sua frente. É como se você estivesse imprimindo algo e trazendo para a realidade. Então, o verdadeiro caminho para concretizar é orar no Espírito. Então, a verdadeira armadilha é que nós queremos sair do concreto para o abstrato. Não, comece no abstrato, você vai terminar no concreto. É o contrário. Mais alguma pergunta? Pois não, lá atrás. Aham. 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 Tá bem. Então, comece a orar e a pedir para Deus. Com uma horinha dessas a senhora vai começar a destravar. Não é tão difícil assim. É que às vezes a gente cria um bloqueio. Às vezes assim, é só cantando, a gente já se libera e começa a se deixar levar pela inspiração do Espírito Santo. Amém? Pois não. Não, isso não é verdade. A igreja não proibiu ninguém de falar em línguas, está no catecismo da igreja católica, inclusive. E algum padre que não gosta é porque não está formado sobre isso, não sabe, né? O que mais? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Encerramos. Obrigado, até depois.